Onde você estiver, sinta-se abraçado. Um grande abraço, boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro, estamos começando aqui pela sua TV Ops, Canal 10 e também na nossa página no Facebook, ao vivo, mais um programa Top Sport. Aqui você vai ficar sabendo das notícias do futebol no Brasil e no mundo. Olha, o CSE conquistou o título alagoano da segunda divisão ontem, domingo. O tricolor empatou com o Zumbi em 2-2 no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, e fez valer a vantagem. E o técnico Jaelson Marcelino vai falar ao vivo aqui nos estúdios conosco a respeito dessa brilhante conquista do tricolor. CSE está de volta à primeira divisão do futebol de Alagoas. E um detalhe, hein? É o terceiro time consecutivo que o Jaelson coloca na primeira divisão. Isso consecutivamente, porque subiu Dimensão Capela, subiu Jaciobá e ontem subiu a equipe do CSE. O CSA faz boa partida, mas perde para o Flamengo por 1-0 e continua no Z4, a 3 pontos do Cruzeiro. A equipe do Asa venceu o time do Murici pelo placar de 2-1 na tarde de ontem no estádio Coraci da Mata Fonseca e conquistou o segundo lugar na tabela do Campeonato Alagoano Sub-15. A direção do Asa poderá, inclusive, nos próximos dias, divulgar quais serão os seus primeiros reforços para a temporada de 2020. Esses e outros assuntos nós estaremos destacando, além do Clube de Regatas Brasil. Técnico Marcelo Cabo terá os retornos de alguns jogadores para a partida próxima do CRB na Série B contra a equipe do Oeste. Esse jogo será no sábado, lá em Barueri, São Paulo. O nosso programa Top Sport, que tem o oferecimento de Verdes Mares, e nesse calor, e olha que calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na água mineral Verdes Mares, Grupo Rafael Tenório. Confiança e qualidade que você merece. GB Roupas. E olha só, quer se vestir bem com roupas de qualidade? Vá lá na GB Multimarcas, confira o que tem de melhor. Com os melhores preços, Bravo, Biogás e Gino Benotti. Fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro de Arapiraca. Agora eu tenho um recadinho para lhe dar sobre as sandálias Aventura. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E confira com a gente agora um VT que a gente vai mostrar para você. Muito legal, tá certo? Vocês não podem perder. Preste muita atenção. Colchões Quality Magic. Você vai ver agora o que a gente tem para mostrar. Escuta aí, curta só. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Legal, né? Portanto, Quality Mag. Você liga agora esse número aqui, olha, 0800 765 5535. Vou repetir, 0800 765 5535. Você liga agora e diz que está assistindo o programa Top Sport aqui na sua TV Ops. E com certeza você terá um desconto muito legal. Deixa eu cumprimentar aqui os companheiros Antônio Guimarães e Eduardo Cardial. Guima, tudo bem? Como é que foi o seu final de semana em termos de futebol? Quer dizer, mais ou menos, né? O CRB, claro, a rodada foi excelente para ele. O CSA perdeu, mas de certa maneira não decepcionou, né, Guimarães? Boa tarde. Boa tarde para você, um abraço, Oswaldo Barbosa, um abraço, amigos da TV Ops, Canal 10.
É verdade, o time do CRB, além de ter vencido o adversário, conseguiu marcar pontos em jogos que lhe interessavam. O CRB fica numa situação melhor do que na rodada passada e é evidente que as chances foram ampliadas. Isso não significa dizer que o CRB vai ter moleza daqui para frente, pelo contrário. Cada jogo, uma decisão. Cada jogo é uma final de campeonato para o CRB. Tem 46 pontos, precisa chegar a 15, 16 pontos dos 7 jogos de 21 pontos que vai realizar. Então você somar 16 pontos em 21 é uma tarefa complicada. Mas mesmo assim, é jogo a jogo. O CRB agora terá pela frente o Oeste. O CSA tentou fazer desse jogo contra o Flamengo uma decisão e jogou muito bem, fez uma grande atuação, mas infelizmente o resultado não aconteceu. Poderia ter acontecido porque o CSA até fazia justiça ter saído do Maracanã com um resultado diferente. Mas é evidente agora pensar em somar pontos contra o Corinthians. Muito bem, valeu então, Antônio Guimarães. Deixa eu cumprimentar também o Eduardo Cardial, lembrando que daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre o tricolorido da cidade de Palmeira dos Índios. O CSE está de volta à primeira divisão do nosso futebol. Eduardo Cardial, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Oswaldo. Um forte abraço para você, para os telespectadores, para os assinantes, enfim, um abraço a todos que estão nos acompanhando. É verdade, um final de semana movimentado no que diz respeito ao futebol. O CSA, a meu ver, surpreendeu no Maracanã, jogou de igual para igual com o Flamengo. Acredito e penso, pelo que eu vi do jogo ontem, nós tivemos um placar que não condiz com a realidade. A meu ver, seria no mínimo um empate. O jogo ontem, o CSA não merecia ter perdido aquela partida de ontem. E como você frisou há pouco, nós estaremos recebendo dentro de instantes aqui o técnico Jaelson Marcelino, campeão alagoano mais uma vez, o rei do acesso no futebol de Alagoas. O Erivaldo Domício, que é gerente de futebol também. Aliás, essa dupla, o Erivaldo Domício e o Jaelson Marcelino, é uma dupla pentacampeã alagoano, né? A gente daqui a pouco vai trazer detalhes em relação a tudo isso. Enfim, é uma situação que o CSE volta e tem algumas informações em relação ao CSE já da próxima temporada, para a próxima temporada, a intenção que tem a gestão municipal lá em relação ao tricolorido campeão alagoano da segunda divisão. Olha, eu sempre falei isso, quem acompanha o meu trabalho, seja no rádio, aqui também no programa, eu sempre falei isso. Eu queria muito, eu gostaria muito de ver um dia o CSE representando o futebol de Alagoas em uma competição nacional, numa Copa do Brasil ou numa Série D de Campeonato Brasileiro. Eu sempre pensei nisso. Quem sabe, com planejamento, com muito trabalho, isso um dia não possa ser possível. Mas nesse primeiro bloco, vamos falar sobre o CSA. O CSA que jogou no Maracanã ontem perdeu por 1-0 para a equipe do Flamengo, mas nós vimos um CSA muito bem postado, um CSA muito bem posicionado taticamente, um time com a posse da bola, ou seja, um time organizado, ou seja, claro, a sua estratégia era jogar nos erros do Flamengo, apostar naquela bola e teve 2 ou 3 situações para tentar surpreender a equipe rubro-negra. O CSA perdeu pelo placar de 1-0, mas 2 colocações que eu gostaria de fazer. A primeira delas, nada contra o trabalho do Marcelo Cabo antes, nada contra aqueles que montaram o elenco. Mas eu não sei se é impressão minha, mas eu entendo o seguinte, pela experiência maior de Série A, que tem o Agel, por já ter trabalhado em clubes grandes da primeira divisão, dentre eles o Internacional, os jogadores que foram indicados pelo Agel, nenhum deles decepcionou, pelo contrário, eles qualificaram até o elenco do CSA. Fica a pergunta, será que se fosse o Agel desde o começo, o CSA não poderia estar numa situação um pouco menos difícil para tentar se manter na Série A? Essa é uma colocação. E a segunda colocação, Antônio Guimarães e Eduardo Cardial. Pela apresentação do CSA ontem, aumenta a esperança, a expectativa de uma possível permanência, Guima? Olha, com relação ao Marcelo Cabo, a gente não pode nunca fazer uma previsão, porque fica complicado. O Marcelo Cabo tem seus méritos. É um treinador que chegou a Alagoas, muita gente até não foi favorável à contratação do Marcelo Cabo, mas ele mostrou para que veio. Conseguiu levar o CSA ao Série A, porque o CSA hoje está na Série A, graças ao trabalho desempenhado pelo Marcelo Cabo. De forma certa ou errada, muita gente questiona, alguns torcedores também, mas foi o Marcelo Cabo que chegou. Não, mas a questão que eu quis colocar não é essa. Sim, eu entendi. Eu entendi com relação ao desempenho. Joga hoje. Mas é impossível você colocar esse desempenho do CSA com o Marcelo Cabo e com a Agel Fux desde o início. É uma situação que não dá para você fazer um julgamento. Eu acredito que o Agel faz um grande trabalho,
O Agel conseguiu reforços pontuais em algumas posições e conseguiu estar fazendo um trabalho que ele não fez em outras equipes. O Agel não via numa boa sequência. E quando foi contratado, foi até uma parte da torcida do CSA contestou a contratação do Agel Fux. Agora que a situação, os resultados aconteceram e que o CSA está jogando o melhor futebol, claro que vem esses questionamentos. Eu, sinceramente, digo que futebol não dá para você... O Marcelo Cabo, tão contestado, está aí. 4 jogos do CRB, 3 vitórias de empate. Então é impossível você... Agora, o questionamento... E se de repente ele chegar à Série A, o Marcelo Cabo é bom. E se não chegar, o Marcelo Cabo é... Então não dá para você fazer esse tipo de previsão. E com relação à outra questão que você falou, da esperança do torcedor com relação ao melhor desempenho do CSA, acho que o Agel está encontrando a melhor maneira do CSA jogar. Mas o CSA é um time que oscila muito. O CSA foi bem contra o Internacional, fez um grande jogo e na sequência já fez um jogo muito ruim, não é? Que não foi bom. Então o CSA precisa ter uma estabilidade com relação ao seu desempenho. Agora, oscilação é a palavra-chave, né, dessas séries A e B. É difícil você ter um time que mantenha assim uma regularidade. Agora, eu particularmente, não é comparando qualidade de Agel, Marcelo, não é comparando o Cabo com o Agel, não é isso. Eu estou falando o seguinte, pelo que eu vejo do CSA jogar e pelo que a gente via do CSA jogar na Série A. E os jogadores que foram indicados pelo Agel, eu acho que se fosse essa montagem de elenco lá atrás, Eduardo, acho que o CSA poderia ter vindo um pouquinho mais qualificado, um pouquinho mais com cara de Série A que o CSA tem hoje e que de certa forma não tinha no começo da competição. Eu concordo com você, porque se parar para analisar todos os pontos do CSA hoje, na era Agel Fux, é um CSA que evoluiu em todos os sentidos, do ponto de vista físico, técnico, tático. O CSA ele teve uma evolução. Os reforços que o Agel teve a oportunidade de indicar, todos eles estão jogando. O que o Marcelo Cabo trouxe na última leva dele, vamos colocar assim, antes de sair do CSA, foram jogadores que chegaram ao Mutange, mas que não jogam, mas que não jogavam até então, né? Enfim. E com o Agel o time tem uma dinâmica melhor. Eu particularmente acho, como o Guimarães disse, não dá para a gente prever o que poderia acontecer, isso é fato, não dá. Claro. Agora, por outro lado, a gente tem uma situação diferente. Um perfil diferente, uma característica diferente do treinador, uma filosofia de trabalho totalmente diferente e nós estamos vendo esses resultados dentro de campo. O CSA com uma evolução. A situação do CSA na tabela é difícil, ponto, não resta dúvidas. Mas se você parar, analisar o jogo por si só, os jogos, analisar a postura da equipe, o CSA houve uma crescente, houve uma evolução. Eu entendo que se o Agel vem do começo da temporada nesse campeonato brasileiro, talvez o CSA não estivesse hoje na posição que o CSA está, nessa posição da zona do rebaixamento. Pois é, e é sempre bom a gente falar isso, né? Os números são incontestáveis. A passagem do Marcelo Cabo pelo CSA, ela é histórica, né? Um técnico bicampeão alagoano, o CSA, inclusive, no título alagoano, o CSA há 10 anos que não conquistava o estadual. Você lembra quando foi a estreia do Agel no CSA, não? Você está lembrado? Não me lembro. Então não dá para fazer um retrospecto. Não dá. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Os números são favoráveis ao Marcelo Cabo. O CSA há 10 anos que não ganhava um campeonato estadual. Ganhou. O CSA vem de um bicampeonato com o Marcelo Cabo. O CSA teve um acesso da Série B para a Série A com o Marcelo Cabo. Eu não estou discutindo números. Eu estou falando de estilos de trabalho. E o estilo do Agel me agrada mais. Eu já disse isso aqui no programa. O Marcelo Cabo pode até subir o CRB para a Série A. Mas a maneira como o Marcelo Cabo pensa futebol, eu não gosto. Eu acho um desserviço ao futebol. Agora... É você jogar por uma bola, é você jogar por um gol. Depois que faz o gol, acabou-se o mundo, vamos se defender e torcer para que o relógio ande. Eu não gosto desse tipo de filosofia no futebol. Agora, um detalhe. Se você for olhar resultados, em 30 pontos disputados nos últimos 10 jogos, o técnico do CSA tem 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Nas últimas 4 partidas, o CSA perdeu 3 e empatou 1. O CSA está a 4 jogos que não consegue vencer. Então, é difícil você, porque é um campeonato extremamente complicado, de jogos dificílimos. Você tem que ter um aproveitamento contra equipes que você sabe que aquelas lutam na mesma situação, nas mesmas condições que você, e se você não fizer isso, dificilmente você terá um resultado satisfatório no final da competição. Eu acredito que o CSA agora precisa, mais do que nunca, se multiplicar.
como fez ontem, se multiplicou. Fazer aquilo que ninguém espera, fazer diferente. Porque agora é a hora da onça beber água. É a reta final, são os últimos jogos da competição. Sim. E o CSA terá que buscar numa faixa aí de 15, 20 pontos para sair da zona de rebaixamento. Agora, eu vou te falar uma coisa, Guima, para você e para o Eduardo. Eu tive a oportunidade, claro, de trabalhar no jogo de ontem, de comentar o jogo de ontem. Isso já é a segunda vez que acontece, ou seja, eu acho que o Bustamante vai ter que ralar para retomar essa titularidade no CSA, porque esse garoto Varley pela direita, com o Apodi pela esquerda, esse garoto, esse Varley, eu vou dizer uma coisa a você, é um cheque em branco que o CSA tem. O garoto mostrou muita qualidade, muita personalidade para jogar futebol, apenas com 20 anos de idade, e fazer as duas partidas que esse garoto fez, uma contra o Botafogo e principalmente ontem no Maracanã, com quase 60 mil pessoas. Acho que esse garoto vai se firmar nessa reta final aí como titular no time do CSA. Bom jogador, um belo investimento. Eu digo que o destaque hoje não está sendo nem a vitória do Flamengo de 1-0, a dificuldade que o Flamengo teve para vencer o CSA. Segundo o Carlos da Baixa Grande, o destaque para as cadeiras. Eu e o Cardeal aqui sentadinhos, tranquilo, uma beleza. Um abraço, Carlos da Baixa Grande. Mas assim, eu digo o seguinte, o CSA tem que investir como CRB, como Asa, nessa garotada, gente de talento. Tem que investir Brasil afora para trazer novos talentos, gente que possa gerar dinheiro, que possa produzir receita. Gente, padaria sem pão não existe. Então, CSA, CRB, ASA, as nossas equipes de futebol, elas precisam urgentemente fazer o que o CSA fez. O investimento do Varley vai trazer um bom dinheiro para o CSA. Esse menino tem futuro, é um bom jogador. Agora, coragem e, evidentemente, uma visão do futuro que teve a direção do CSA. Agora, Eduardo Cardial, não é pelo fato do CSA ter feito o jogo que fez ontem no Maracanã contra o Flamengo, criando boas oportunidades, podendo até, de repente, sair com um resultado diferente, que o time na quarta-feira vai entrar em campo achando que pode jogar de igual para igual com o Corinthians, né? Pouquinho menos, né? Calma, tem que continuar jogando como o CSA. Você tem que continuar jogando como um time que, em termos de camisa, é muito inferior ao adversário. Agora, entendendo que é possível ganhar. Joga no Rei Pelé, joga diante da sua torcida, mas tem que continuar jogando como o CSA. Não adianta encarar esses times ou tentar encarar de igual para igual. Aí você pode quebrar a cara em pleno Rei Pelé diante da sua torcida. É uma situação que precisa ter esse senso de responsabilidade, né, Oswaldo? Ter esse entendimento, né? Ter esse entendimento, sabe que o time vem numa evolução muito boa, mas você não pode enfrentar um Corinthians de peito aberto, você não pode ir de qualquer jeito. Né? Você tem que manter a sua postura, tem que manter a sua pegada, como o CSA vem fazendo, agora com responsabilidade, com entendimento, com precaução, né? E jogar como jogou contra o Flamengo, jogar como jogou contra o Internacional, né? Jogar com inteligência, né? Jogar de repente por uma bola, mas jogar com inteligência, saindo para o jogo, apesar de uma situação dessa que eu coloquei agora de uma bola, mas você pode criar mecanismo, criar situações para surpreender esse Corinthians. É difícil o CSA fazer isso em casa? Não, não é difícil. O CSA fez isso contra o Internacional, fez isso contra o Flamengo lá, então assim, é um jogo onde as atenções vão estar voltadas, logicamente. O Corinthians tem um interesse de conquistar a vitória para ficar nesse G4, né? Para garantir uma vaga na Copa Libertadores. Veio um empate, mas o Santos foi bem melhor no clássico. Foi bem melhor. Né? Então, assim, é uma situação que há um atrativo para esse jogo. Há um atrativo. A empolgação do CSA pelo que mostrou contra o Flamengo, né? Dando um tapa de luva na cara de muita gente que imaginou que o CSA seria goleado, né? E o Corinthians que vem desse resultado de um empate com uma partida desastrosa contra o Santos. Então, assim, há uma situação que pode ser colocada em campo muito boa para ambas as equipes. Agora é necessário que o CSA tenha esse entendimento, tenha essa responsabilidade e que logre êxito. Eu estava observando alguns números aqui do técnico Agel. Salvo engano, são 19 jogos no comando do CSA, 5 vitórias. Quase um turno, né? Quase um turno. Ele estreou contra o Corinthians. Não, praticamente todas as vitórias do CSA, que foram 6 até agora, sobre o comando do Agel. O Marcelo Cabo venceu um jogo só. Venceu um jogo. Ele estreou contra o Goiás. Ele estreou contra o Corinthians dia 14 de julho. Lá no Itaquerão. Exatamente. Aí você falou... A estreia oficial, porque teve um amistoso contra o Sport, ainda foi ele, né? Mas a quantidade de jogos que ele está no comando do CSA é bem maior do que a quantidade de jogos do Marcelo Cabo. Sim, claro. E a gente não está falando aqui, Guima, eu quero que as pessoas entendam bem. Eu estou falando o seguinte, Oswaldo Barbosa, eu prefiro mais o estilo
de trabalho do Agel do que o Marcelo Cabo, mas eu não estou tirando os méritos do Marcelo Cabo, o trabalho que o Marcelo fez no CSA, a história que ele construiu no CSA e podendo até levar o CRB, ou seja, para uma Série A que seria o segundo time que o Marcelo Cabo colocaria na Série A do Campeonato Brasileiro no futebol de Alagoas. Eu estou discutindo estilos. Por exemplo, eu não consigo, me dá agonia quando eu vejo, por exemplo, o Marcelo Cabo numa entrevista depois do jogo dizer o nosso time soube sofrer. Espere, é masoquismo? Isso é futebol? Pra mim não é. Eu respeito quem defende, eu respeito quem exalta, quem gosta. Eu não gosto. Eu gosto de ver futebol, eu gosto de comentar futebol. Se eu fosse um simples torcedor, eu gostaria de pagar meu ingresso para ver meu time jogar. Eu não gostaria de pagar ingresso para ver meu time se defender. É só nesse sentido. Mas em que país você está? No Brasil. Mas os técnicos da nova geração é que estão transformando o futebol brasileiro nisso. Que nós nunca fomos assim. Brasileiro que não sabe sofrer não é brasileiro. Então, você está falando de sofrimento, eu pensei que era de futebol. Tem que saber sofrer. Eu não sei se o Jaelson Marcelino sofreu tanto, assim, daqui a pouco ele vai chorar barbaridade. Eu queria mandar um abraço pro Giovanni, jornalista, tá assistindo o programa, manda um abraço para todo mundo aqui e desejando boa sorte. Muito bem, vamos fazer o seguinte, deixa a gente curtir aqui então os gols da rodada, os gols da Série A do Campeonato Brasileiro, na tela para você, nós estamos observando aqui Vasco e Ceará, meteram a mão no Vasco, o VAR meteu a mão no Vasco nesse jogo, você concorda comigo, Eduardo Cardial? Concordo. O jogador do Ceará estava impedido. Aliás, o VAR essa semana, eu vou dizer uma coisa, viu? Foi nesse jogo do Ceará, foi no jogo do Palmeiras com o Avaí, que o Flamengo poderia ter aumentado ainda mais a vantagem, porque o pênalti não aconteceu a favor do Palmeiras. Mas aí o detalhe é o seguinte, Bandeirinha acertou na marcação de impedimento, mas o VAR voltou atrás, marcou o gol do time do Ceará. Agora, estamos vendo aí Bahia Internacional da estreia do Zé Ricardo como técnico do Internacional. 3-2 pro Inter. Motivou o Internacional, a vitória contra o nosso Bahia, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Esperar até que o Bahia se aproximasse do G6. Está cada vez mais distante o sonho do Bahia. Aliás, há quem defenda o seguinte, viu? Se o Zé Ricardo levar o Internacional para pré-Libertadores ou a Libertadores, cai por terra. Aquela programação de trazer o técnico do Racing e ele seguir no comando técnico do Internacional. Pelo menos foi o que eu ouvi nesse final de semana. 3-2 aí para o time do Internacional. Agora estamos observando o jogo entre Chapecoense e Fluminense. Chape fez 1-0 e depois o time do Fluminense veio empatar o jogo e o empate prevaleceu lá no Maracanã. Portanto, a melhora da morte. Todo mundo tem essa melhora da morte, falam os cientistas. E a Chapecoense teve aí a melhora da morte, mas esse time não escapa, não. Já foi, né? Já Avaí foi. Também, né? Não sei, Avaí... Avaí também. Foi porque prejudicaram o Avaí ontem, né? O time do Palmeiras achou um pênalti. Aliás, acharam o pênalti para ele. Aqui os gols do Cruzeiro. Estamos observando aí Cruzeiro e Fortaleza 1-1. Aliás, o reencontro do Rogério Ceni com o time do Cruzeiro, Eduardo. Alguns jogadores foram lá cumprimentar o Rogério, outros não, né? O Thiago Neves é um deles. Não foi cumprimentar o Rogério, enfim. Ele mesmo mostrou que não é traíra, né? Porque tem uns abraços de traíra que eu vou dizer uma coisa a você. Abraço tamanduá. Exatamente. O cara não foi lá, não gosta do cara, fica na dele. Vamos aqui, Grêmio e Botafogo. Tomou uma chinelada do Botafogo. Esse é outro que tá perigando, Guilherme. O Botafogo tá com 33 pontos, situação complicada, muito próximo à zona de rebaixamento. A situação do Botafogo se agrava ainda mais, porque o time parece não ter poder de reação. Aí é complicado. É muito complicado. E o Botafogo agora enfrenta na próxima rodada... Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui a rodada, mas o Botafogo tem um compromisso difícil na próxima rodada também. O Grêmio enfrenta o Vasco em São Januário. Estamos observando os gols aí do time do técnico Renato Gaúcho. Pouca gente na arena do Grêmio, depois daquela goleada sofrida pelo Flamengo, pela Libertadores. E agora... o time do São Paulo que venceu 2-0 o time do Atlético Mineiro. E o São Paulo agora está na 4ª colocação, está na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo enfrenta o Cruzeiro, Guimarães. Olha aí, um confronto aí direto aí de duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Botafogo e Cruzeiro lá no Newton Santos. Aqui o segundo gol do time do São Paulo. E o time do Goiás chegou a fazer 1-0, mas depois tomou 4 do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que será o próximo adversário do CSA fora de casa. O jogo será domingo, às 19 horas. Esse jogo entre Atlético e CSA. Veja que semana para o CSA. Quarto, Corinthians e no domingo, o Atlético Paranaense. Estamos observando aí gols da vitória da goleada do Atlético 4-1 diante da equipe do Goiás de Ney Franco, né? Pois é, o CSA que tem aí Corinthians em casa, Atlético fora, Grêmio fora, quer dizer, a situação realmente ainda muito difícil do time do Mutange. Estamos mostrando os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Guimarães, se você tivesse que apostar, quais os 4 times que irão representar o futebol brasileiro na fase de grupos da Libertadores? Além do Flamengo e Palmeiras, que esses já estão.
Temos até colocar o Santos aí, não sei. Mas essa última vaga, na fase de grupos, eu estou falando da Libertadores, você apostaria em quem? Só o São Paulo. Assim, Santos você pode apostar também, o Santos está bem, Olha a classificação mas o Santos, aqui. São Paulo, Palmeiras, o futebol predominante é o futebol paulista, está muito bem na competição. Acho que o Internacional não chega, mas a superioridade do futebol de São Paulo é evidente. Eduardo Carrial, para você. De acordo com a tabela, né, acho que o São Paulo tem mais possibilidades hoje de chegar a ser esse representante do Brasil. Uhum. Muito bem. E na parte de baixo, ô José, para a gente fechar o bloco, na parte de baixo, deixa a gente ver aqui na luta, né, na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu diria que do Botafogo até o CSA seriam esses, Guima? Esses vão lutar. Acredito que Chapecoense e Avaí já foram. CSA, Cruzeiro, Fluminense, Ceará e Fortaleza e Botafogo vão brigar. E você, Eduardo? Também acredito. Do 13º, que é o Botafogo, para baixo, todo mundo aí ainda briga para não cair. Com exceção da Chapecoense e do Avaí, pela quantidade de pontos, a meu ver, já estão rebaixados. E a situação do CSA ela se torna mais difícil pela sequência de jogos que o CSA tem contra adversários perigosos. Paranaense e Grêmio, né? Exatamente. Pois é, 3 jogos dificílimos. Portanto, está aí, Série A do Campeonato Brasileiro. Nós falamos aqui nesse primeiro bloco do programa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a conquista, o título do CSE, do tricolorido da cidade de Palmeira dos Índios. O CSE está de volta à primeira divisão do futebol de Alagoas. O que a gente pede agora é juízo ao povo de Palmeiras, juízo, para ver se o CSE não fica nessa de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce no futebol de Alagoas. O intervalo é rápido, a gente volta já já aqui no nosso Top Sport. Segura aí. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Top Sport aqui pela sua TV Opus, Canal 10. E sempre no oferecimento de água mineral Verdes Mares. Olha, no calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com uma garantia e qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na água mineral Verdes Mares, Grupo Rafael Tenório, a qualidade que você merece. Vamos também falar sobre as sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje, você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e até os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E veja só o recadinho que eu tenho para dar para você. São os colchões Quality Mag. Você vai acompanhar o VT agora
para você ver a qualidade do nosso produto. Acompanha aí. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. É verdade, pessoal. E você ligando agora para esse número 0800 765 5535, 0800 765 5535. Você disse que está assistindo o programa Top Sport aqui pela sua TV Ops e com certeza você terá um belo de um desconto. Bom, mas agora nós vamos conversar com o Erivaldo, que é coordenador técnico do time do CSE, e o Jaelson Marcelino, técnico do Tricolorido. Aliás, o Jaelson, como eu disse na abertura do programa, o terceiro time consecutivo que o Jaelson coloca na primeira divisão. Mas já foram outras conquistas também aqui em Alagoas, inclusive campeão da primeira divisão com a equipe do Cururipe. Mas, Jaelson, muito obrigado pela sua presença aqui. Como é que é esse negócio, como disse o Guimarães no começo do programa, né? Está se tornando o rei do acesso aqui em Alagoas. O time vai disputar a segunda divisão. Quer subir, contrata o Jaelson, que é certeza de subir. É por aí, não? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Não é o terceiro, não, é o quarto, hein? Consecutivo? Quarto consecutivo. Então me ajuda aí. Foi o Céu 2016. Ah, o Céu 2016, Dimensão Capela, Jaciobá e o CSE. Então é o rei mesmo do acesso, não tem como. É parceria aqui, eu e Erivaldo, né? Graças a Deus a gente tem feito grandes trabalhos aí, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, né, pelas essas conquistas. Pra gente é muito prazeroso, porque é um trabalho feito com transparência, com honestidade, por isso que a gente tem alcançado nossos objetivos, né? Não é fácil, a segunda divisão é uma competição muito difícil. A gente não dorme, né, cara? A adrenalina vai lá em cima. Mas, assim, nós temos uma diretoria maravilhosa esse ano. O prefeito nos abraçou, a cidade nos abraçou. A comissão técnica excepcional, os jogadores, pela primeira vez eu vi um time não dar problema no extracampo. Então, pela primeira vez foi essa aí. Então, assim, a gente ficou muito feliz com tudo que foi feito ali naquele trabalho, pelo empenho. Nos momentos ruins, a gente não se desesperou. Nos momentos bons, a gente não ficou empolgado também. Então, a gente sempre manteve os pés no chão. E, graças a Deus, a gente conseguiu esse acesso, que foi sofrido, foi doído. Ontem a gente não fez um bom jogo. Isso é fato. Quero também parabenizar o Zumbi. Fez um grande jogo ontem, né? Fez um grande jogo. E a gente, pela vantagem que nós tivemos lá no jogo de União, pelo empate, né? Graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão. Mais uma vez, a gente fez o artilheiro da competição. Esse ano, 2 vezes. Nós fizemos o Alexandre no Jaciobá e fizemos o Alan James, né, na segunda divisão. Então, assim, é um trabalho feito, a parceria eu com o Erivaldo, mas enfim, nós temos que ter uma diretoria uma diretoria atuante, como foi esse ano no CSE, como foi em Dimensão, como foi no Céu, como foi no Jaciobá. Então, assim, nós estamos muito felizes, né, com esse acesso, desde ontem sem dormir, né, sem dormir, a gente fica naquela adrenalina muito grande, mas foi legal, a torcida compareceu em massa ontem, torcedores daqui de Arapiraca, do Asa, foram nos prestigiar lá. Então eu quero agradecer a todos que foram lá, de Maceió, enfim. Então foi muito, quase 5 mil pessoas no estádio ontem, então pra gente foi muito legal. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento que nós estamos vivendo. Agora, Erivaldo, seja bem-vindo primeiro ao programa. Nos fala então dessa parceria aí, como é que é essa parceria com o Jaelson? E para quem não sabe, qual é o seu trabalho, qual é a sua função no dia a dia dessa parceria, uma parceria de tanto sucesso? Boa tarde a todos, um abraço, né? Olha só, essa parceria, ela vem desde o Igreja Nova, que foi o primeiro clube que nós trabalhamos junto, onde o Jaelson teve a oportunidade de assumir como técnico de futebol, eu creio que pela primeira vez. O primeiro clube dele foi o Igreja Nova. Tinha vindo do misto do Cuiabá, estava de auxiliar do Celso Teixeira. Né? Isso, e na oportunidade eu já gerenciava a equipe do Igreja Nova. É uma função que eu já venho há 20 anos nessa função como gerente de futebol. Comecei no Penedense, certo? Então,
Foi uma parceria que nós nos conhecemos em 2013. De lá para cá, graças a Deus, nós só tivemos sucesso, vitórias. Daí nós assumimos a equipe do Céu de Olho d'Água das Flores, onde nós fizemos um trabalho e chegamos com o Céu pela primeira vez a uma semifinal de campeonato alagoano da primeira divisão, que na oportunidade o Céu conseguiu a 3ª colocação no campeonato, que se hoje, na forma de competição que a federação disponibiliza hoje, o Céu estaria numa Copa do Brasil e numa Série D do Campeonato Brasileiro. Mas de lá para cá, eu e Jaelson, nós tivemos uma separação em 2013. Ele foi para o Cururipe e eu retornei para o Penedense. Ele subiu o Cururipe e eu subi o Penedense em 2013. E daí, em 2014, nós juntamos de novo no Cururipe e conseguimos ser campeões alagoanos da primeira divisão. 2014, CRB, né? Isso, com o CRB. E de lá para cá, graças a Deus, foi só sucesso. 2015 nós chegamos à final, mais uma final de campeonato alagoano, também pelo Cururipe. 2016, 17, 18 e 19, os 4 títulos consecutivos da segunda divisão. Então é um trabalho assim que Jaelson faz a parte campo, eu faço a parte de logística, organização, até porque aqui em Alagoas o gerente ele exerce várias funções dentro de um clube de futebol. Então eu hoje, nem só no CSE, como no Ipanema, onde eu passei Céu, Cururipe, nas demais equipes de Alagoas, você é gerente ao mesmo tempo, supervisor, coordenador, secretário, você é gerente pela falta de estrutura dos nossos clubes. Isso, né? gerente então, de registro. Exige isso, né? Para você ter uma ideia, hoje eu sou funcionário do Fluminense de Feira de Santana, estou lá há 2 anos, só que nesse período da segunda divisão dá para conciliar, porque o Fluminense não conseguiu o acesso para a Série C, fizemos até um bom trabalho lá no Fluminense, mas recebi o convite para vir assumir a gerência do futebol do CSE, e essa parte extracampo de logística, graças a Deus, nós temos feito um bom trabalho. Então, é uma parte muito importante. Inclusive, ontem eu tive com o Júnior Beltrão, que é coordenador da Federação Alagoana, e nós vimos falando sobre a organização do futebol de Alagoas, que tem que partir dos dirigentes, de quem gerencia o futebol nos clubes, para daí nós temos uma competição com um nível ainda melhor de organização na parte externa, não é dentro de campo, porque dentro de campo é com o técnico. Então, é isso que nós precisamos, ter pessoas qualificadas para assumir a gerência de futebol dos clubes de Alagoas. Só assim nós vamos ter os clubes com um nível organizado. Nós chegamos no CSE, organizamos toda a parte burocrática, que é a parte de você assinar carteira de jogador, você ter todo o recolhimento, evitar que o clube possa, no futuro, ter problema com a Justiça do Trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho que nós exercemos com muito cuidado, muito profissionalismo, para que as coisas fluam e o resultado final é o título. Agora, Jaelson, vai subir quem o ano que vem? Rapaz. Até os caras, eu estava até comentando com os caras, que for disputar no outro ano, eu vou treinar todo mundo. Não, mas a gente sabe, bota ela na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? Nós temos procurado fazer grandes trabalhos aí, nós estamos muito felizes, assim. Eu queria agradecer os jogadores, né, cara, pelo empenho. Você pode ver aqui a foto dos caras, o Pinheirinho, o Bruninho, o Kiko, né, o presidente, o Barbosa, que, por sinal, um grande presidente, um cara do grande caráter, um cara extremamente profissional. Então, aqui, os caras, eles se empenharam, eles mereceram. Muitos atletas de Arapiraca. Muitos de Arapiraca, o Henrique tá aí, né? Então, o Kiko, Gabriel, que é do Asa, né? Então, assim, são jogadores importantes, Diogo. Então, a gente fica muito feliz, cara, e vamos pensar no futuro agora, colocar na mão de Deus, que Ele sabe todas as coisas. Agora, a gente fala do Jaelson. Você não acha, Jaelson, que está na hora já? Eu acho que está na hora, por exemplo, nada contra o nosso futebol, nada contra a segunda divisão do Alagoano, nem da primeira, mas de repente não está na hora da tua carreira como técnico ela decolar como um técnico de ponta, principalmente da região Nordeste? Times, por exemplo, por que não? A gente só fala do Asa. Por que não? Amanhã ou depois você vê um CRB interessado, um CSA interessado, um 13 de Campina Grande, um Botafogo, um ABC, uma América. Não está na hora, de repente, dessa tua carreira, por tudo que você vem construindo com muito suor, de repente você dá essa decolada, você pensa sobre isso e às vezes você pensa o porquê disso não acontecer ainda?
Olha só, Oswaldo, eu sempre procuro em prol de conseguir. Eu sempre falo para os caras que vou chegar num time grande, né? Sempre falo para os jogadores que vou chegar num time grande. Não sei quando, mas Deus sabe todas as coisas. Passei no Asa, passei no Campinense, né? Passei no Colo-Colo, passei no Bahia de Feira. Nós tivemos bons trabalhos. No Bahia de Feira não foi um trabalho tão bom, isso aí é fato. Mas nos demais clubes que nós passamos, nós deixamos sempre um legado. Passei 17 dias no Campinense lá, deixei as portas abertas, para você ter ideia. O supervisor lá me chamou, nesse tempo que eu passei lá. Eu fiquei até emocionado mesmo, porque ele falou assim, já você tem 32 anos de Campinense e você está entre os 5 melhores que passou aqui. Então, assim, foi gratificante, foi legal, foi uma passagem maravilhosa. Mas eu acredito que eu vou chegar lá ainda, não é por falta de eu quero ficar só aqui, eu quero sair, eu sempre penso grande, nós temos que pensar grande. Mas tudo é tempo de Deus, né? Uma hora vai aparecer, porque todo mundo tem um começo, né? Tudo tem um começo, meio e fim. E ninguém nasceu Luxemburgo, ninguém nasceu Filipão, eu sou o Jaelson, e eu, aos poucos, com trabalho, com dignidade, com seriedade, eu acredito que uma hora vai chegar. Porque esses caras que eu te falei o nome aqui, eles começaram num time pequeno. É isso que eu ia dizer, né? Eles também não nasceram Luxemburgo e Filipão, né? É verdade. Tem esse detalhe. Então, assim, mas assim, a gente sempre procura, né, Oswaldo? A gente procura estar se atualizando, né? Procurar agora fazer um estágio, vou procurar fazer um estágio no CRB, no CSA, né? Pra gente ficar cada dia aprendendo, porque todos os dias a gente aprende com jogadores, a gente aprende com diretores, a gente aprende com torcida. Então, assim, eu quero dizer que vivo um momento muito especial, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Erivaldo. Olha, as palavras do Jaelson, eu tenho o mesmo pensamento. Você um dia chegar num clube grande. Eu consegui, pela primeira vez, chegar no clube que é a terceira força da Bahia, que é o Fluminense Feira de Santana. Inclusive, nessas 2 semanas, estou retornando para o Fluminense, para daí definir se eu continuo no Fluminense ou retorno para Alagoas. Então, esses 15 dias para mim definir minha situação, ou futebol de Alagoas, ou continuo lá no Fluminense Feira de Santana. Mas é isso, a gente sempre trabalha com o objetivo e o pensamento de um dia galgar coisas melhores nas nossas vidas, para que nós possamos chegar num clube grande. Graças a Deus, eu que venho estudando, eu que venho me especializando dentro da minha profissão como gerente de futebol, cursos, certo? Sou formado em educação física, tenho o curso da FIFA, TMS, inclusive é um curso muito importante para a nossa área. Enfim, eu continuo ainda me especializando para um dia, quando nós tivermos a oportunidade de chegar num clube grande, nós estamos preparados para o trabalho. Bom, e ontem, no calor da comemoração, ou seja, ou até mesmo no dia de hoje, porque nós sabemos do apoio que o prefeito Júlio César deu, e desde o ano passado, quando o time caiu, que não faltou apoio por parte da gestão do município. Esse ano, na segunda divisão, da mesma forma. E aí, já houve alguma conversa preliminar com a direção, com o prefeito? Porque o ano passado você subiu o Jaciobá e permaneceu no Jaciobá para a primeira divisão e colocou o Jaciobá na Série D do Campeonato Brasileiro. Já houve algum tipo de conversa para esse trabalho ser continuado lá no CSE, Jaelson? Já sim, já tive uma conversa já com o prefeito ontem, né? Com o presidente. Mas ontem estava na adrenalina, na festa, nas comemorações. Hoje ele já mandou um WhatsApp para mim, falando que queria falar comigo. Mas vamos descansar um pouco, né? Porque esses dias aí a cobrança muito grande, Palmeiras, cidade apaixonada, a torcida apaixonada, vocês estão vendo aí o pessoal invadiu o Juca Sampaio ontem. Então, assim, foi muita pressão. Pressão, sabemos que a nossa vida é cheia de pressão, né? E no futebol não é diferente. Então, assim, mas a tendência, a possibilidade é muito grande, até porque nós temos um grande presidente lá, um cara que nos deu todas as condições possíveis. Então, se for o caso da gente voltar, a gente volta com o maior prazer, até porque é um time que nos acolheu muito bem. E eu quero frisar aqui, né, que eu fui campeão pelo CSE jogando e treinando, fui campeão pelo Asa jogando e treinando, fui campeão pelo Coruripe jogando e treinando. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. Mas agora é só treinando, né? Não, jogando. Eu tô falando assim, não posso jogar no Master, né? Não, tô falando assim, na história, né? Ter campeão pelo ontem mesmo, encontrei o diretor, o Parreco, lá de 2002. Que a gente subiu o time lá do... Você foi campeão da segunda divisão jogando no CSE, né? Exatamente. Jogando no CSE. 2002, há 17 anos atrás. Fui campeão pelo Coruripe. Inclusive, eu participei. Nesse ano, eu estava na Desportiva Penedense e perdi nas quartas de finais
para o CSE, lá em Palmeiras dos Índios. Era Paulo Roberto, técnico Paulo do CSE, Roberto, não é isso? Paulo Roberto. Exatamente. Eu me lembro que desse lance teve um pênalti assim, meio... Um pênalti, né? Foi um pênalti. Mas foi um pênalti. Foi um pênalti. Não tinha VAR, né? Na época. Mas até com o VAR os caras estão errando. Imagina aí sem VAR. Mas aqui, Jaelson, deixa eu sair um pouquinho só, abrir um parênteses nessa nossa entrevista aqui. E o Asa, cara? Você foi procurado... houve algum contato para que você, de repente, pudesse também vir assumir o Asa? Tá certo que o Asa já tem técnico contratado, um grande profissional, você conhece bem. Meu amigo, meu irmão. É verdade, seu amigo. Meu e você irmão. já falou muito bem para mim, inclusive, do profissional que o Asa contratou em outras oportunidades. Mas houve ainda uma paquera com o Asa na tentativa de retornar esse ano ou não? Houve pela parte da torcida, né? Teve uma enquete aí, mandavam para mim. Mas teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, que perguntou se eu tinha interesse de voltar. E eu falei, claro que sim, pô. Todo mundo tem interesse de voltar, né? Porque todos vocês sabem que eu torço pelo Asa, isso aí eu falo, isso aí ninguém não esconde ninguém. Toda a história que né? você Toda a fez. história que eu fiz, né? Vai gostando dos times, né? Como eu estou gostando do Coruripe, gosto do Coruripe, gosto do TSE, gosto do Céu. Todos os times aqui eu tenho o maior carinho. Teve um diretor, sim, que me procurou, mandou uma mensagem para mim, se eu tinha interesse de voltar. Eu falei, claro, maior prazer. Mas depois surgiu o nome do Evandro, quero aqui dizer que o Evandro é um grande treinador, meu amigo, meu irmão, entendeu? O Asa tem muito a ganhar com o Evandro. É um cara excepcional. O Erivaldo também trabalhou com ele, também no Fluminense, como no Coruripe também. Então é um cara que o Asa escolheu muito bem, porque eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho e vai tirar o Asa dessa situação aí. Fala um pouco pra gente sobre o Evandro, E Erivaldo. foi quem me levou para Feira de Santana, para trabalhar no Fluminense. Na oportunidade, nós fizemos um grande trabalho lá no Coruripe, em 2015 e 2016, né, Jaelson? E na oportunidade, a diretoria do Fluminense estava precisando de um gerente de futebol e eu estava empregado no CSE 2017. E aí recebi essa oportunidade. CSE, Dimensão, não? Isso, no Dimensão. mas também trabalhando no CSE, porque tinha terminado o campeonato alagoano da primeira divisão, iniciou a segunda divisão e nós continuamos lá em Palmeiras dos Índios. E na oportunidade eu aceitei, era um sonho meu sair de Alagoas para ir para um outro estado. E você sabe que o futebol baiano, ele, com todo o respeito do nosso futebol de Alagoas, sergipano, paraibano, ele está um pouco acima do nível. Então foi uma experiência boa, aprendi muito com o Evandro, é um cara bastante organizado. Evandro Guimarães é um cara que ele chega no clube e ele gosta de cuidar dos mínimos detalhes. Então foi um trabalho onde nós nos encaixamos muito bem assim, na questão de logística, de organizar todos os departamentos. Lá no Fluminense nós chegamos lá, nós tínhamos um CT que estava fechado há mais de 3 anos, conseguimos reabrir, dar uma estrutura, implantar um gramado de ótima qualidade. Enfim, o Asa teve a oportunidade de fazer os seus jogos da Série D lá no Riachão de Jacuípe e eu disponibilizei o campo de treinamento do CT e recebi muito bem a equipe do Asa. Eles conheceram as instalações lá do Fluminense, por sinal, tem uma estrutura muito boa. E, enfim, o técnico Evandro, para mim, é um paizão, para mim é uma pessoa onde eu só aprendi com ele e é isso. A gente só tem que parabenizar e esperar que ele faça um grande trabalho no Asa de Arapiraca. Será que você não está dando uma deixa no ar aí, não? Você falou que está voltando para a Feira de Santana amanhã, que vai resolver a sua situação. Não sabe se fica lá ou volta para Alagoas. Você falou tão bem do Evandro, será que você não pode pintar aí como novo gerente de futebol do Asa, não? Esse furo aí que a gente pode estar dando aqui no programa, não, Erivaldo? Quem sabe, né? Quem sabe. Olha só, eu quero aproveitar aqui e passar para você que eu tive a oportunidade de vir para aqui para o Asa em 2018, né? Inclusive eu recebi um convite do próprio Moisés e também do Dr. Celso, mas na oportunidade eu estava com um planejamento e não tinha concluído ainda meu planejamento lá no Fluminense, que era deixar... Mas não houve nenhum contato para esse ano ainda, não? Olha, não. Eu sempre tenho conversado com o Moisés, que é um grande amigo meu, é uma pessoa que admiro muito. Moisés presidente. Isso, Moisés presidente. Admiro muito o trabalho que ele vem fazendo. No Asa a gente torce para que tudo dê certo. Mas a gente fica aí. Fica à disposição. Eu não estou sentindo muita firmeza na sua resposta, não. Já nós temos uma imagem aqui, a gente vai colocar aqui na tela para saber se você se lembra disso aqui. Eita, isso aí é inesquecível, cara. Isso aí é inesquecível. Esse time aí. Você se lembra de 1 por 1? 1 por 1. De lá. Tutano. Não, vê só, calma, vamos lá. Tutano, Gutenberg. Professor Gutenberg. Messias. Jobson. Josiel. Flávio. Márcio Gaia.
Esse aí eu acho que é o Jaelson. Você acha, né? Já é. Velho Fusca. Beto. Fuscão, esse aí? Fuscão. Fuscão. Isso, Beto, né? Beto. Marquinhos Giral. É isso. Cláudio. Massal. Regis, Dando Cebola. Cleito. Cláudio. Serginho. Cláudio não, Hélio. Depois do Hélio, Serginho. Matheus, Tiúba, Jackson e o Peta, nosso amigo Peta que nos deixou. Pois é, exatamente, saudoso Peta, né? Peta. Mas passa um filme, não passa toda vez? Passa aí. Tem que dar de arrepiar, hein? Engraçado é que dá a entender que é como se o jogo fosse em Arapiraca, né? Hein? Pela quantidade de gente eu fui vítima dessa equipe aí, viu? Pelo Penedense. Eu trabalhei muito tempo no Penedense. Você lembra dos grandes confrontos, hein? Penedense e Asa. É verdade, mas realmente é um momento muito especial. Ou seja, um momento que eu passei uma dificuldade muito grande, né, Oswaldo? Por isso que eu criei essa identidade com o Asa. O Asa que abriu as portas para mim, né? Eu fiz muitas coisas erradas. Eu quero aqui aproveitar o momento aqui, aos jovens que estão assistindo agora aqui, esporte. E procurem estudar, procurem não fazer coisas erradas, porque eu fiz muita coisa errada no início da minha carreira e cheguei a prejudicar e perdi a credibilidade. Quando você perde a credibilidade, para conseguir é difícil. E o Asa foi Dr. Luciano, né, que abriu, primeiramente Deus, Dr. Luciano, que abriu as portas para mim, por isso que eu sou muito grato ao Asa. Dr. Luciano, para mim, eu tenho como fosse meu pai. E nós já tivemos, inclusive, uma oportunidade recentemente de gravar um programa para uma emissora de rádio, no caso a Rádio Novo Nordeste aqui em Arapiraca, e o Jaelson contou assim cada história. Eu já conhecia, claro, conheço o Jaelson há muitos anos, mas o Jaelson contou assim muitas histórias assim que muita gente não sabia, mas que quem ouviu teve a oportunidade de ficar sabendo e que serve de exemplo para esses jovens que querem tentar uma carreira como jogador de futebol, né, Jaelson? É verdade, eu sempre coloquei agora a competição é sub-23, né? Eu acho que o futebol ele perdeu a sua dinâmica nas redes sociais, né? O pessoal não concentra mais no jogo. Fica muito em WhatsApp, essas coisas. Na rede social ele prejudicou um pouco, né? É bom? É. Agora, tudo tem sua hora, tudo tem o seu tempo, né? Sempre você, como técnico, na concentração, tem um limite? Ontem mesmo, eu desliguei o telefone às 11h30. Falei com minha esposa, não fala mais comigo, a partir de agora não falo mais com ninguém, porque eu tenho que concentrar. Nós concentramos tanto e a gente não fez um bom jogo. Você imagina como é que é, o cara que joga, né? Então, assim, passa para os jovens também que se dediquem, que trabalhem, que procurem seu objetivo, procurem seu espaço. Porque futebol hoje, se você se dedicar, se você lutar, se você perseverar, com certeza você tem a chance de chegar num time grande. É verdade. Quem assistiu o programa no começo, eu dizia o seguinte, que eu torcia muito para que um dia o CSE pudesse representar o futebol de Alagoas numa competição a nível nacional. Acho que você pode falar melhor pelo fato de você conhecer mais a cidade, conhecer o quanto o palmeirense gosta de futebol. E seria bem interessante, né, Jaelson, que um dia isso acontecesse, Palmeiras, de repente, receber jogos de uma Série D de Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil, por que não, né? Tantos outros clubes aqui de Alagoas já conseguiram, por que o CSE não pode? Né? Eu acho que seria bem interessante, né? É verdade, pela torcida, pela estrutura, pela prefeitura, pelos diretores, né? Pelas pessoas que... Eu nunca vi esse pessoal comprando tanta camisa que nem eu vi essa semana lá em Palmeiras, comprando ingresso antecipado. Então, foi um show à parte ontem, a torcida compareceu em massa. Então, assim, eu acredito que o CSE se planejar, se organizar, como está se organizando, o Erivaldo é um cara competente, chegou lá e deu uma organização muito grande, claro, com o apoio da diretoria. E assim, tem uma tendência que o CSE, né, faça um grande campeonato, consiga ir para uma Série D, para uma Copa do Brasil, né? Por que não? Porque é um time de torcida, um time de massa, né? Mas, claro, sabemos que vai disputar com grandes clubes também, como o Asa, como o Muricy, como o Cururipe, que são equipes de tradições também. Mas o CSE merece sim, merece ter... chegar no cenário nacional do futebol. Valeu. Campeão, quero lhe agradecer pela sua presença aqui no programa. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho que você faz aqui no futebol de Alagoas, independentemente de qual seja o clube, mas fico na torcida sempre para que você possa alcançar objetivos maiores, voos mais altos, ou seja, capacidade e competência você já mostrou. Parabéns, viu? Obrigado, Oswaldo. Então, esse foi o 15º meu campeão aqui em Alagoas, o 15º título. Então, assim, para mim é muito prazeroso, muito gratificante. E espero, em nome de Jesus, conseguir mais, porque a gente sempre trabalha com honestidade e transparência em considerações. Valeu, Erivaldo. Parabéns pelo trabalho, viu? Olha, a gente só tem que agradecer, né, esse espaço que você nos deu. Então, isso é importantíssimo. A gente vem trabalhando. Ontem nós tivemos uma reunião já após a final do campeonato. Conversamos com o prefeito, a diretoria.
em termos de organização para a primeira divisão do futebol de Alagoas. Você tocou num assunto importantíssimo, que é o CSE voltar a disputar aí uma Copa do Brasil, uma Série D do futebol brasileiro. Então, nós, a partir de agora, já vamos traçar o planejamento, certo? Entregar à diretoria o planejamento para que nós possamos conquistar esse espaço de poder futuramente disputar uma Copa do Brasil, uma Série D do futebol brasileiro. Não é fácil. O pessoal fala muito planejamento, alguns dirigentes, mas planejamento requer prática. Então, não adianta você traçar um planejamento e não cuidar dos mínimos detalhes daquele planejamento que você traçou. Você tem que colocar tudo em prática para que as coisas fluam, dê certo e que no final você possa conquistar algo dentro do planejamento que você traçou. Então, nós temos passado isso para a diretoria. Eu só tenho que agradecer o espaço aqui e passar para a torcida do CSE. Foi um imenso prazer a gente ter passado esse período aí de 3 meses com a torcida. Tivemos total apoio do prefeito, do presidente Barbosa, do prefeito Júlio César e toda a sua diretoria, que não mediu esforço para dar todas as condições para que nós pudéssemos chegar ao acesso, que não foi fácil. Foi muito difícil, foi complicado, mas conseguimos dentro do planejamento que foi feito e das condições que nos foi dado. Muito bem. E o CSE que vai disputar a Copa Alagoas, né? Subiu, então nós teremos aí equipes já a partir do dia 2 de janeiro, a federação criando essa competição, sem as participações de CSA e CRB, apesar de que foram convidados, mas o objetivo maior é fazer com que esses clubes, fora CSA e CRB, possam já, na primeira quinzena do ano, conquistar uma vaga para a Série D de 2021. E aí o CSE vai lutar contra o Asa, contra o Murici, contra o Céu, contra Cururipe, enfim, essas equipes, a Ciobá, essas equipes que estarão disputando a Copa Alagoas. Vamos fazer o segundo intervalo do programa e aí nós voltaremos para o terceiro e último bloco do nosso Top Sport hoje aqui pela sua TV Ops. Aguarde, o intervalo é rápido, voltamos já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor.
Vamos, muito bem, tá certo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso Top Sport aqui pela sua TV Opis, Canal 10. Pois é, vamos falar então do time do CRB já aqui no programa, porque antes nós vamos falar justamente aqui dos nossos parceiros. Olha, água mineral Verdes Mares, e no calor nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia e qualidade que fica ainda melhor. Que maravilha! Pois é, programa ao vivo é assim, o sujeito vai e passa na frente da câmera, mas uma gracinha. Grupo Rafael Tenório, água mineral Verdes Mares, Sandálias Aventura, Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de casa, aliás, sair de casa não, sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e até feirantes. Venha e conheça nosso produto. Sandálias Aventura para qualquer lugar, tá certo? Sandálias personalizadas para qualquer ocasião. Olha, veja só, você já sabe, né? Aqui no programa nós estamos falando muito sobre o nosso colchão Quality Mag. Olha, você não pode perder essa oportunidade. Você vai ter um sono tranquilo, confortável. Não adianta você dormir num colchão troncho, que não presta. No outro dia você acorda que nem o Eduardo Cardial, todo entrevado, ou seja, não consegue andar, não consegue se levantar da cama porque o colchão não presta. Então você precisa ter esse direito, lhe dê esse direito, tá certo? De dormir num colchão de qualidade, ou seja, num conforto absoluto. Ligue agora, 0800 765 5535, 0800 765 5535, Quality Mag, esse é o colchão, eu garanto. E você ligando para esse número agora, você vai ter um ótimo desconto, porque você vai dizer o seguinte: olha, eu vi lá no Top Sport da TV Opis, aí você vai ter um belo de um desconto, tá certo? Muito bem. Tudo bem, Eduardo Cardial? De volta? Tudo bem, de volta. O detalhe é o seguinte, é que eu acordava com essas dores. Sim, mas agora depois do Quality Mag, eu tô tendo sono mais tranquilo, tô dormindo bem, acordo com uma disposição tremenda para fazer a gente tudo. Viu aqui a sua disposição. Exatamente, acordo com essa disposição tremenda. Por quê? Porque o colchão Quality Mag, ele ainda emite algumas ondas sonoras, massagem, você relaxa. Controle remoto, desliga automaticamente. Excelente, não tem melhor. Quality Mag. Eu estou dormindo super bem. Exatamente. Agora que eu estou começando a ter sono. Imagine, você já dormia, né? E agora com Quality Mag, pronto, aí você vai desmaiar. Né? Não é verdade, Antônio Guimarães? É verdade. Vamos falar de futebol e também... o senhor também? O senhor dorme demais. Eu durmo bem, graças a Deus, com Quality Mag. Quem é que não dorme bem? Exatamente. Guimarães, o CRB tem essa semana toda para trabalhar. O Galo só joga no sábado contra a equipe do Oeste, que, aliás, o Oeste surpreendeu fora de casa o Londrina 2-0. Então, o que é que acontece? O CRB vai chegar descansado contra o Oeste, porque teve tempo de recuperação. O próprio adversário também vai chegar descansado. Então tem tudo para ser um grande jogo. Sábado lá em Barueri, na Grande São Paulo. Jogo decisivo para o CRB. Por quê? Porque a rodada foi boa para o Galo, né, Guimarães? Resultados importantes para o CRB. Resultados que determinam que o CRB ainda está na briga. O CRB não está ainda fora da briga. O CRB tem 46 pontos. Matematicamente, totalmente afastado da possibilidade de rebaixamento. Isso é importante. Isso já é um aspecto tranquilizador para o seu torcedor, para os jogadores, para a comissão técnica. O CRB com 46 pontos está mantido na Série B em 2020. Mas o objetivo não é esse. O objetivo agora é outro. Primeiro, a permanência. O CRB garantiu, carimbou o passaporte. Agora, o acesso. O que fazer? É jogo a jogo. Não tem outra história. O CRB terá 3 jogos em casa, 3 ou 4 jogos em casa e os 3 jogos fora. O CRB terá jogos importantíssimos contra o Vitória da Bahia, mas agora tem que pensar no Oeste. O Oeste não é lá esse bicho-papão. Desses que o CRB irá enfrentar, o Oeste é o que menos reúne condições de assombrar o Clube de Regatas Brasil. O CRB joga diante do time que não tem grande torcida, que não vai a campo, então esse é um fator positivo. Se bem que torcida, o CRB hoje está ignorando isso quando joga fora de casa. Agora, tem que vencer. Tem que vencer, não importa como vai jogar. O importante é o produto final. Se jogar pé de doido e vencer por 1-0, tá de bom tamanho. Agora a rodada começa hoje com esse confronto paranaense.
E o melhor seria a vitória do Londrina, porque se o Paraná vence, tá certo que o CRB vai jogar na rodada, mas se o Paraná vence, o Paraná passa o CRB e vai a 47 pontos. Onde é que eu quero chegar? Não é que o Paraná ganhando, o CRB perdendo uma posição, a coisa se torna mais difícil ainda. Não é isso. É porque o Paraná vencendo é mais um que chega para a briga, né? Chega para a festa, né? E o Paraná é um time que reúne condições, está brigando, investiu bastante, sabe que agora a situação do Paraná é muito pior do que a situação do CRB em termos de acesso. Sim. Não é? Ele vai ter que vencer mais jogos, ele terá um compromisso maior. Não sei se a expectativa do Paraná ainda é o acesso pela dificuldade que o time terá com tão poucos jogos. Mas, de todo jeito, o melhor resultado nesse caso é o empate, porque aí tiraria o Paraná da briga. O empate ou a vitória do Londrina, né, Cardial? Não vai ser um jogo fácil, né? O Paraná joga em casa, tem esse detalhe. Tecnicamente, eu vejo o Paraná com uma condição melhor do que o Londrina. Agora, logicamente que futebol é uma caixinha de surpresa. Nós falávamos aqui a semana passada que o Londrina venceria o jogo do Oeste e terminou o Londrina perdendo o jogo por 2-0, né? Então, esse jogo contra o Paraná é um jogo onde vai ter uma situação diferente, sobretudo para o Londrina, que vai tentar buscar esse ponto que ele perdeu em casa. E aí eu diria que vai ser um páreo difícil para o Paraná. É apostar que nessa situação da tabela, nesse momento, favoreça algo que seja positivo para o CRB. Aliás, a gente está falando do Oeste aqui. O Oeste que tem um centroavante perigosíssimo, Fábio. Esse jogador fez gol contra o CRB aqui no Rei Pelé e fez os 2 gols na vitória contra a equipe do Londrina nessa rodada passada lá no Estádio do Café. Muito bom jogador. Esse time do Oeste é um time que não tem grandes investimentos, mas é um time que investe muito na sua base, ou seja, jogadores jovens, na verdade, e o Oeste sempre consegue revelar alguns jogadores a cada temporada. Então o CRB tem que ter muito cuidado para não ser surpreendido nessa rodada sábado, até porque o CRB vai fechar a rodada, né? A rodada começa hoje, na segunda-feira, e se a gente puder aqui, José, levantar um pouco aqui para a gente ver o fechamento da rodada, pois é, então a rodada será fechada no sábado, CRB jogando contra o Oeste às 16h30 e o Vitória também às 16h30. E ainda no sábado, Criciúma e São Bento, América e Ponte Preta. E o Vitória, hein, rapaz, bateu a Ponte Preta fora de casa e aí, resultado. A possibilidade de permanência, o Vitória agora é o 15º colocado, com 36 pontos. O Vitória já está, inclusive, a 4 pontos do 17º, né, Guimarães? Por que eu digo Vitória? Porque é uma dessas equipes no caminho do CRB nessa tentativa de chegar à Série A, né, Guimarães? E o Figueirense, que tinha tudo para vencer cair, né? e sair da zona de rebaixamento, mas teve um jogo muito bom para ele, o Figueirense estava vencendo o jogo. Deixou o Criciúma empatar, estava 2-1, deixou o Criciúma empatar. E o locutor, foi a loucura. O locutor, mas de quem? Não, que estava narrando o jogo. Torcedor, sim, mas loucura para quem? Para o Figueirense. Ele ficou pau da vida, porque o time deixou empatar 43 no final. minutos. E o locutor que estava transmitindo o jogo, estava torcendo mais para o Figueirense que transmitindo o jogo, ele foi a loucura. E não dá nem para colocar no ar. Devido aos palavrões que disse o narrador. Não sei como é que se transmite futebol desse jeito, porque você tem um torcedor. Agora o cara esqueceu que estava transmitindo um jogo para um público grande, e aí disse um monte de coisas que não deveria ter dito. Muitos palavrões, não? Muitos, não dá nem para colocar no ar. Não dá não. Agora, por quê? Porque o Figueirense, se tivesse ganho, teria ido para 34 pontos. Que ele empatou, fez 1. Não é? Mas de todo jeito já melhoraria um pouco a situação do Figueirense. Acho que o Vitória não cai mais. Londrina e Figueirense, Vila Nova e Criciúma vão brigar pela última vaga. O Londrina, se surpreender e vencer hoje, ele praticamente consolida que ele vai a 38 pontos, né? Já fica numa situação muito boa. Exatamente. Eu acho que é o jogo decisivo, o jogo chave para o Londrina. Agora, aqui tá difícil, né, Guimarães? Vila Nova, turma 31, da mulambada, Criciúma, 30, né? São Bento, 28, né? Aí a turma da mulambada. Você já começa a se chancear. Com 7 rodadas, você ter 5, 6 pontos de frente. É muito complicado você disputar 21 e já ter 6 pontos com o seu time. Então é muito complicado. A matemática, ela não tira ainda possibilidades, mas também ela não pode ajudar times incompetentes. Muito bem. Eduardo Cardial, vamos falar agora da agremiação esportiva arapiraquense, o time do Asa. Inclusive, alguns nomes já começam a surgir como possíveis reforços para o time do Asa.
Dentre eles, aí o Asa está tentando trazer de volta o Júnior, meio-campista, que teve uma boa passagem esse ano pela Série D, né? Moreilândia, que foi jogador, inclusive, do próprio técnico do Asa, o Evandro Guimarães, no Salgueiro por algumas temporadas, enfim. Alguns nomes começam a surgir nos bastidores da agremiação esportiva arapiraquense, né, Eduardo? Exatamente. O goleiro Thiago Passos também, Renato Xavier, né, que atua como volante, o lateral esquerdo Daniel, o Meia Clebson, você lembra do Meia Clebson, que jogou no Salgueiro, 34 anos, bom jogador, é um nome que também está sendo especulado na agremiação. Né? Lateral esquerdo também. O volante Diego Aragão, que jogou no CRB, jogou no futebol baiano recentemente, também é um outro nome. O Deizinho, que está no CSE, que é de Arapiraca, inclusive, é outro jogador que tem o nome sondado, aí especulado também, enfim. São alguns nomes que começam a surgir na agremiação esportiva arapiraquense. A direção do Asa não confirma em absoluto nenhum desses nomes. A informação que nós temos é que o técnico Evandro Guimarães, esse final de semana agora, esteve aqui em Arapiraca, conversando com a diretoria do Asa, conversando com o presidente Moisés Machado, já iniciando essa questão do planejamento para 2020, a questão de pré-temporada, logística, tudo isso. E a informação que nós temos é que o Evandro Guimarães vai retornar num breve espaço de tempo e aí já retorna em definitivo para a cidade de Arapiraca para iniciar de fato os trabalhos na agremiação esportiva arapiraquense. Desses nomes que começam a surgir como possíveis reforços do Asa, a gente já... Aliás, o Bambam também é atacante. É um outro nome que está sendo especulado também. O Bambam tem 25 anos, inclusive jogou no Cururipe, jogou no Fluminense de Feira. Desses nomes que são especulados, o goleiro Thiago Prada é um bom goleiro, inclusive, com uma vasta atuação no futebol paulista, né? Sempre fez boas campanhas em clubes da Série A2, A3. O Moreilândia, esse dispensa comentário, um jogador extremamente experiente. Isso. O Asa já vinha namorando esse jogador há alguns anos, mas não tinha logrado êxito. De repente, com a chegada do Evandro Guimarães, pode facilitar, porque é um jogador da confiança do Evandro também. O Bambam tem 25 anos. 25. O comentário nas redes sociais é que o Bambam já estava caindo os dentes. Mas não, pode ser o Barney e o Fred. Não, o Bambam é filho do Barney ou do Fred Guimarães? Sei lá, aí você complicou muito. Não, eu até vi esses... O Bambam é novo. Eu até vi esses comentários nas redes sociais. O que me chama a atenção dessas redes sociais é porque é o seguinte... E aí a gente tem que ser direto com a situação. Existe o torcedor e aquele torcedor que é o quanto pior, melhor. Aquele torcedor que não aceita posicionamento da diretoria, que não aceita o que a diretoria... Por exemplo, a torcida queria o Jaelson Marcelino como técnico. Aí porque não veio o Jaelson, quer dizer, tá tudo errado. Porque não contratou o Jaelson, aí existe essa questão de tá tudo errado, de torcer que dê errado. E aí quando foi especulado o nome do Bambam, eu vi. Você disse, o Bambam quando era novo já não jogava. O Bambam é de 1994, ou seja, as pessoas falam sem nem procurar a informação. Exatamente. Né? Não, é o do contra mesmo, né? O cara acha que o que ele pensa que é o correto, o que ele quer que é o mais certo, aí acaba não acontecendo, então tá tudo errado. Não é por aí que o Asa vai sair dessa situação. A gente não pode se precipitar nem fazer pré-julgamento nenhum. Estamos fechando o nosso programa. Guimarães, suas considerações finais aí, Guimarães. Bem, um abraço a todo o servidor público do Estado, parabéns pelo seu dia. Hoje é o dia do servidor público. Felicidades, sei que agora você está preocupado em gastar esse super salário que vocês ganham. Você deve estar de brincadeira com o servidor público. Não, estou dizendo, estou de brincadeira, não vou brincar. Mas é evidente que você entende que isso é uma forma de criticar. Você é um cara inteligente. Exatamente porque você tira de uma ironia, você critica uma situação que poderia ser bem melhor para o servidor público do Estado. Aliás, para todos os servidores públicos que merecem ganhar muito bem. Hoje é seu dia. Aproveite, relaxe, né? E com a família, porque é preciso relaxar, é preciso ter cuca legal, cabeça fresca para seguir trabalhando. Exatamente. E como nós não somos servidores do povo, ou seja, público, então nós estamos aqui trabalhando. Eduardo Cardial. Quer dizer, pelo menos eu não sou. Eduardo Cardial. Eu também não. Eu também não sou. Nem sou servidor público efetivo, nem cargo comissionado. Opa! Né? Eu também não sou. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Zero. Zero. Né? Enfim, o nosso compromisso é aqui com a TV Opus, né? Claro, logicamente. Claro. Só parabenizar, reiterar os parabéns ao técnico Jaelson Marcelino
pelo fato de ser um multicampeão alagoano, como jogador, como técnico, está construindo aí uma carreira vitoriosa. É evidente que o Jaelson, como você disse em conversa com ele aqui no estúdio, o Jaelson precisa de um voo maior, precisa sair de Alagoas, pegar uma equipe de primeira divisão, até mesmo do futebol do Nordeste, mas uma equipe maior, uma equipe mais qualificada, para que o Jaelson consiga colocar em prática tudo aquilo que ele vem colocando aqui no futebol estadual. Boa tarde. Valeu. Então, eu quero mandar um forte abraço aqui mais uma vez e parabenizar todos de Palmeira dos Índios, em especial a direção do CSE e o prefeito Júlio César por esse apoio que deu ao esporte local, ao apoio ao CSE, ao Tricolorido, porque o CSE é um patrimônio do povo palmeirense. O CSE é um patrimônio da cidade de Palmeira dos Índios. Então, parabéns à torcida do CSE pelo título de campeão alagoano da segunda divisão e retorna à primeira divisão no ano de 2020. Estamos fechando o nosso programa em nome da Água Mineral Verdes Mares, de GB Multimarcas, das Sandálias Aventura e também dos colchões Quality Bag. Prometendo voltar amanhã. Um abraço e muito obrigado ao Pirulito, ao José, Claudinha, a Suzana, todos aqui da nossa TV Opus Canal 10. E você já sabe, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera. Em equipamentos para as polícias civil e militar. É a polícia mais equipada para garantir a sua segurança. Governo de Alagoas, trabalhar mais para fazer mais. De Rafael Ramos, diretor de arte, ilustrador e publicitário, está no mercado há 12 anos. O trabalho dele de criação de identidade visual e social media vem fazendo as empresas se apaixonarem por suas marcas. É ele o responsável por toda a identidade visual do Acta, por toda a arte que você está acompanhando e acompanhou nessa transmissão. Fala a verdade, ficou tudo muito bonito, trabalho muito bem feito pelo Rafael Ramos. Então segue lá no Instagram. O perfil do Rafa é o @Rafael com PH Ramos.da. E aí você vai poder